Oi pessoal, aqui o professor Andinho para mais um vídeo de geografia. A gente vai ver hoje um pouquinho do continente africano. A gente vai ver que a África não é só pobreza. A gente vai ver também qual é a relação da África com a Coca-Cola. E a gente vai aprender 4 razões que explicam um pouquinho a situação atual do continente africano. Beleza? Tá muito bom o vídeo. Fica aí com a gente, beleza, gente? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, o que vamos trabalhar hoje, como eu falei, continente africano. Será que ele sempre foi assim? Primeira coisa, eu fico irritado quando fala que a África é país. Dizem que eu fico, mas é mentira. Eu não... Deixa pra lá. Pessoal, continente pobre. Será que é só isso que tem no continente africano? Só pobreza? Pessoal, não se surpreenda se hoje você vê algumas coisas que vocês nunca tinham ouvido falar sobre esse continente, beleza? Continente, né? Como eu já falei, não é país, beleza? Pessoal, houve um povo no passado, um povo militarista, um povo que dominou muitas partes do continente africano. Eu estou falando do Império do Mali, um povo imperialista que derrubou um povo mais antigo que ele, onde existiam muitas reservas de ouro. Esse Império de Mali era um império conhecido por ter muitas reservas de ouro. O imperador Mansa Musa, ele criou uma capital chamada Timbuktu, tá? E nessa capital, com toda essa riqueza, ele criou a Universidade de Sankoré. Olha só, pessoal, isso há séculos atrás. Eles deixaram muitas heranças, como relíquias de ouro, diversas relíquias de ouro, e muitas dessas relíquias ainda existem, tá? Para comprovar a sua herança, tá? E eles deixaram muito da arquitetura islâmica, né? Porque era um povo, o imperador ele se converteu ao islamismo e muito da arquitetura durante o seu período foi deixado até os dias de hoje. E era um povo que, além do ouro, também comercializava noz de cola. Sim, uma noz que ela, quando era feito um chá, ela dava um efeito de acordadão, igual o café sem açúcar. Sabe quando você toma um café sem açúcar, você fica acordadão? E essa noz, junto com uma outra planta da América do Sul, a coca, a folha de coca, sim, aquela da cocaína, que deu origem à primeira versão daquele refrigerante que você conhece. Então, por isso o nome, Coca-Cola. Coca por causa da folha de coca e cola por causa da noz de cola. Hoje não tem mais cocaína, pode ficar tranquilo, foi proibido. Na época não era proibida a cocaína não, tá, pessoal? Pessoal, a Ashanti, além de ser uma mina linda e que fez uma das músicas mais legais dos anos 90, também foi um povo que viveu lá no continente africano. Hoje é onde se encontra o país de Gana, tá? Era um povo também que controlava as técnicas de mineração de ouro. Eles viviam muito do comércio de ouro, o Império Ashanti. E uma das figuras mais importantes foi um dos seus líderes, que não foi mulher, não foi homem, foi a Assantewa, que é essa líder. No século XIX, não faz nem tanto tempo, essa foto é uma foto real dela. É uma foto durante o período do colonialismo, quando o líder tribal do povo Ashanti se rendeu aos imperialistas. E para evitar banho de sangue, E aí ele cedeu o seu trono para o povo dominador, no caso, os ingleses. O dominador inglês, ele se negou a sentar. E aí foi um insulto. E aí essa grande líder, ela reuniu as mulheres e falou assim: se os homens não fizerem alguma coisa, as mulheres que vai pro pau. Os homens se sentiram inspirados. Olha só que história inspiradora, né? E aí todo mundo foi junto, homens e mulheres. E aí eles resistiram por mais um tempo a dominação inglesa, né? Eles não ficaram com o trono, né? E virou símbolo da luta contra o imperialismo europeu, tá? O povo egípcio, que muito do ouro do Egito veio lá daquele império lá do Mansa Musa, né? O Mansa Musa, ele levou um monte de ouro do Império de Mali para comercializar lá no Império Egípcio. E tem até hoje. Por que eu quis falar, apesar de muita gente conhecer muita coisa sobre o Egito? Porque muita gente não associa a cultura do continente africano
com os povos egípcios, né? Muita gente, quando eu falo que o Egito não, quando eu falo que o Egito fica no continente africano, as pessoas não fazem essa associação. Então, mas na verdade, fica bem ali, ó, pessoal, a nordeste do continente africano, numa região estratégica, uma civilização que se desenvolveu ao longo do Rio Nilo, tá? E, pessoal, é o seguinte, mas por quê? O pessoal é um pouco diferente? Pessoal, na verdade, a África não é uma só. A África tem diversas etnias, tem povos muito diferentes, com características físicas diferentes, religiões diferentes, expressões religiosas, línguas diferentes, tá? Então não é um povo só, olha só a diferença entre os vários povos aí, tá? Então o continente africano ele é muito diverso. Beleza? Pessoal, e aí eu falei para vocês que a gente ia listar alguns dos motivos que explicam um pouco da situação atual do continente africano. O motivo número 1 é a seca em grande parte do continente. Um continente com muitos períodos de seca, poucas chuvas em muitas regiões, né? Muitas regiões de deserto e outras regiões que não são desérticas, como por exemplo as savanas, mas que sofrem com períodos longos de seca e depois vem o período da chuva, tá? O motivo 2 é a colonização, né? Durante o período da Revolução Industrial, as potências europeias que buscavam matéria-prima foram até a África para colonizar os países africanos e para pegar as riquezas para poder sustentar as indústrias na corrida industrial, beleza? Esse segundo motivo, ele deu dentro dele o motivo 2/1, que no caso seria a partilha da África, né? Eles pegaram todos esses povos que eu falei para você, que não eram poucos, eram muitos. Olha só, esse mapa aqui, ele mostra, o mapa de como que eram divididas mais ou menos as etnias dos povos africanos. E no segundo mapa, como é que ficou? Então você pode perceber que muitos povos diferentes tiveram que passar a viver dentro de um mesmo território. E isso acabou provocando muitas brigas, muitas tensões. Imagina de uma hora para outra, Brasil e Argentina se tornassem um país só. Sempre uso esse exemplo, né? Você aceitaria ser governado por um argentino? Você aceitaria ter que trocar sua língua e a língua oficial do Brasil se tornasse o espanhol porque é da Argentina? Você aceitaria ter que falar que o rei do futebol não é o Pelé, mas sim o Maradona? Então isso cria tensões, tá? E isso foi o motivo de muitas guerras, tá? Dentre essas guerras, surge também o motivo 3, que são diversas ditaduras, né? Como o povo foi colonizado por muito tempo, as riquezas foram levadas por muito tempo. Depois, o que aconteceu? Algumas ditaduras se estabeleceram, né? Essa falta de desenvolvimento que a colonização levou fez com que as economias ficassem muito frágeis, fazendo com que a democracia também se tornasse muito frágil, tá? E aí muitos ditadores, como o Omar Gaddafi, o Idi Amin, Uganda, né? Que ficaram muito tempo no poder através da força, através das armas, né? Foram governos altamente corruptos, foram caras muito violentos com o seu povo. Isso trouxe muita pobreza e muita miséria, tá? Num continente que você tem uma região chamada Sahel, que é uma região altamente agricultável, uma região que fica ali, aquela região demarcada. Sahel quer dizer fronteira, uma região de fronteira entre o Saara, ao norte, né, e a África subsaariana. Então, uma região entre o deserto, tá, e a savana, uma região muito bem agricultável, tá? Só que essa agricultura, ela não pode com a competição internacional. Então, você tem aí o motivo 4. Os países ricos, eles têm condições de manter um preço mais baixo da sua mercadoria e de ter um maquinário mais competitivo. Então, a agricultura africana, ela é muito pouco mecanizada e isso faz com que sua mercadoria seja um pouco mais cara e não tão produtiva, e os governos não têm condições de pagar subsídios, como, por exemplo, os americanos, eles pagam o dinheiro para os seus produtores de milho, de algodão, e aí quando chega no mercado internacional, o produto americano fica muito mais barato do que o produto de outros países que não têm condições de bancar essa produção, tá? É igual aqui, tem mais ou menos o Plano Safra aqui no Brasil. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixe nos comentários que eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Tem muitas áreas florestadas ali, a floresta
do Congo, olha só o rio Congo, parece a floresta amazônica, né? São florestas densas, né? Próximas dessas regiões também tem reservas de diamante. Porém, como muitos desses países estão em conflito, essas guerras, esses diamantes servem para armar as pessoas. Aí uma pergunta que eu ouço corriqueiramente: nossa, professor, ao invés dele usar o dinheiro para comprar alimento, ele compra armas? Sim, porque se eu não me armar, o inimigo vai se armar e vai me matar. Então é uma questão bem complexa, tá bom, pessoal? Aqueles impérios que eu falei são só alguns exemplos. Também teve o Império do Benin, que foi destruído pelos invasores europeus, o Império de Gana, que foi destruído pelo Império de Mali, tá? O povo cartaginense, que tinha um conhecimento, um dos poucos povos que tinha, assim como os egípcios, né, uma escrita, né, e eles tinham uma biblioteca, e eles tinham até uma constituição própria. Porém, eles foram destruídos pelo Império Romano. Muito que eles tinham foi destruído pelo Império Romano. E tem também o povo Punchi e o povo Kushi, são dois povos que influenciaram muito na cultura egípcia, né? Muitos daqueles desenhos, a religião egípcia, eles tinham uma cultura que muito dela foi absorvida desses dois povos. Eles também tinham o costume de embalsamar, de fazer múmias, de fazer pirâmides para poder enterrar as pessoas importantes, né? Velar, você entendeu? Os líderes, tá? Isso não é tudo sobre a África, mas a África tem muita coisa legal pra gente ver, tá? Isso é só um recorte, mas foi um prazer ter feito esse vídeo pra vocês aí, beleza, pessoal? Até mais, ou como se diz em Swahili, Badawi.